Jesus. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, igreja do Senhor. Deus é bom demais, amém? Glórias ao Senhor Jesus. E o que nós aprendemos dia após dia, que as revelações da bondade do Senhor são infinitas. Ontem ele era bom, hoje ele é maior ainda. No seu amor, no seu favor pelas nossas vidas, amém? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Abre a palavra do Senhor, você que a tem nesse momento, glórias a Deus. No livro de Gênesis, o capítulo é o de número 30 e o verso 1. Amém? Glórias ao Senhor Jesus, glórias a Deus. Eu acredito que nós tenhamos muitos sonhos, né? Nós sonhamos em realizar sonhos, mas que tipo de compromisso nós temos com aquilo que nós pedimos a Deus? Que tipo de comprometimento nós temos quando nós pedimos algo para Deus? Será que nós responsabilizamos Deus para me dar ou para realizar os meus sonhos? Será que eu não tenho uma parcela de responsabilidade também sobre aquilo que eu peço para o Senhor? Amém, amados? Capítulo de número 30, o verso é o de número 1. E está escrito assim: Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacó: Dai-me filhos, ou senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Amém? Você crê que essa palavra é para mim e para você nessa noite? Você crê que o Senhor tem algo para a minha vida e para a sua vida? Glórias ao Senhor Jesus. Então eu vou pedir para que você repita comigo, fale comigo, amém? O verso de número 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus? Vamos novamente repetir essa frase? Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos colocar a palavra do Senhor sobre o assento e dar ao Senhor uma linda salva de palmas, amém? Glórias a Deus. Enquanto você aplaude a Ele, glorifique, agradeça por esse momento, porque é um privilégio estarmos na casa do Senhor, é um privilégio estarmos com os irmãos em comunhão, amém? Ouvindo mais uma vez o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, amém? Pode tomar o teu assento, igreja. Glórias ao Senhor Jesus. Raquel, ela não estava vivendo a sua vida, ela estava observando a vida, né? E nessa observação da vida, ela compreendeu que a irmã já tinha, naquele período, tido 4 filhos. E Raquel está dentro do mesmo casamento, porque ela é casada também com Jacó. E ela não se responsabiliza pelo que está acontecendo. Ela tenta buscar responsabilidade em outras pessoas. Primeiro na sua irmã, porque ela inveja a irmã, e segundo no esposo. Só que o interessante é que quando ela vai falar para o esposo que ele não dá filhos a ela, é um homem que tem filhos. Então é um homem que é fértil, é um homem que é próspero, é um homem que é abençoado. E ela vai naturalmente dizer para ele: por que você não me dá filhos? E ele pergunta para ela: sou eu seu Deus? Porque o que se entende, amados, até mesmo da própria vida de Lia, que ela, por mais que não vivia um casamento do qual ela tinha sonhado,
não tinha um único filho que ela não tinha agradecido a Deus. Não tinha nenhum momento da sua vida que ela não louvava a Deus, e que ela, mesmo sendo casada com Jacó, sabia que quem dava filhos para a relação dela, a própria vida de Lia, que ela, por mais que não vivia, que o próprio Senhor é o provedor dos frutos de um casamento, que o próprio Senhor é o provedor dos sonhos, do desejo, né? E quando a esterilidade de Raquel, quando ela compreende a esterilidade dela, ela automaticamente quer responsabilizar tudo à sua volta, menos o seu compromisso com aquilo que ela queria. Ela queria dar filhos a Jacó. Será que era isso? Será que era filhos a Jacó que ela queria dar? Será que era frutos que ela queria dar? Ou será que ela queria simplesmente competir com o meio? Se a minha irmã dá filhos, eu também obrigatoriamente teria que dar filhos. Será que isso é um sonho? Será que isso é um desejo? Será que isso é um comprometimento dela com a relação, com o casamento? Dar frutos nesse casamento? Dar fruto nessa relação? Ou será que é simplesmente a vaidade falando com Raquel? Ou simplesmente Raquel falando de si mesma? Porque quando ela chega a Jacó e declara para ele que ele não dava filhos a ela, ela, além de responsabilizá-lo, ela tirava de si, isentava de si a responsabilidade. Só que ele faz uma indagação para ela. Cadê Deus? Porque o impossível é para quem, amados? E nós estamos falando de um homem que servia ao Deus vivo. Nós estamos falando de uma casa que cada filho que se nascia era declarado a Deus, a vitória daquela vida. Então Raquel sabia quem era Deus. Nós vamos andar um pouquinho em outra história, amados, que está em 1 Samuel, capítulo de número 1. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1, o verso é o 10. Glória a Deus. Amém? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Será que essa mulher, Ana, tinha um comprometimento com aquilo que ela estava pedindo para Deus? Será que o que Ana está pedindo para Deus, a vida de um filho, era um ato de vaidade? O desejo de Ana de ser mãe, o anseio de Ana de ser mãe, é um sonho. Um sonho que ela sabia que estava dentro da sua impossibilidade, não era possível para ela. Porque Ana se conhece da história que era uma mulher estéril. Não era uma mulher cobrada dentro do casamento para dar filhos. Não era uma mulher que não era amada porque não dava filhos. Não era uma mulher rejeitada porque não dava filhos. Era uma mulher que desejava ter um fruto do seu relacionamento. Uma mulher que desejava ter uma continuidade da sua própria vida. E ela se compromete. O ambiente de Ana não é um ambiente desigual de Raquel. É um ambiente onde o marido tem filhos.
Então, as duas estão dentro de um ambiente muito semelhante, que a impossibilidade não está no meio, não está no ambiente, está simplesmente nela. Só que Ana, ela recorre a quem pode resolver o seu problema. Ana reconhece que não é Eucana que não dá filhos. Ana reconhece que não é o seu ventre que a impossibilitará de ter filhos, porque ela recorre ao Deus de Israel. Eu até procurei saber quantas vezes ela tinha subido, porque eles iam de ano em ano, né? Eu procurei até saber quantas vezes, mas eu não consegui ter um número exato. Uns dizem que foi 5, outros dizem que foi 10, alguns dizem que foi até 19 vezes. Mas independente de quantas vezes Ana buscou, ela perseverou naquilo que ela buscou. E ela perseverou em buscar no Senhor. O ambiente desfavorável não impede a minha bênção. O ambiente desfavorável não impede a ação de Deus. Da mesma forma que o ambiente favorável precisa que eu também o desejo que ele seja favorável. Às vezes eu estou no lugar certo, mas com a intenção errada. E às vezes eu estou com a intenção certa, aplicando de forma errada. A falta de gerar filhos naquele período era algo muito grave. Só que da mesma forma, nenhuma dessas duas mulheres estava sendo cobrada para ter filhos. Porque Jacó tinha filhos. E na palavra, não fala em nenhum momento que ele falou para sua esposa que ela era obrigada a dar filhos a ele. Muito pelo contrário. Ela era mais amada do que a esposa que dava filhos. Ela era mais desejada do que a esposa que dava filhos. Mas um certo momento, Ana foi atendida pelo Senhor. O profeta até mesmo viu a sua oração e até percebendo a sua oração, até entendeu, né? Compreendeu do jeito dele, de que ela estava embriagada, porque ela estava de uma forma diferente. Ela estava orando tão somente para o Senhor. Ela já não conseguia declarar o tamanho do seu sofrimento. Ela já não conseguia mais declarar o tamanho da sua precisão, da sua necessidade, do quanto ela desejava aquilo. Então, tão somente o Senhor ouviu, porque o profeta que tinha observado não percebeu quais eram as palavras que ela dizia. E a palavra do Senhor vai dizer que os lábios dela se mexiam, né? Acompanha comigo o verso de número 24, amém, amados? 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 24. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, e 1 efa de farinha, e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Amém, amados? Glórias ao Senhor Jesus. Em 2016, eu tive uma gestação. E inacreditavelmente o nome do meu filho era Samuel. Samuel nasceu morto. Ele não
respirou nenhum dia, nem um minuto sequer. Naquele momento, eu achei que eu estava perdendo. Porque é um momento de uma grande aflição na vida de uma mulher, perder um filho. Porque você vai para a maternidade para trazer para casa, não para deixar lá. E eu me lembro muito bem das palavras da médica dentro do centro cirúrgico. Ela disse assim: olha, a gente não conseguiu, tudo que a gente fez, infelizmente, não deu certo. O seu filho, ele já estava em hipóxia, ele já nasceu sem respirar, ele já nasceu morto. Mas nós vamos tentar salvar a sua vida. Que eu também não posso garantir nada. Porque eu tive uma grande hemorragia e eles não sabiam se poderia conter a hemorragia, porque se deixasse o útero e ele continuasse sangrando, eu morreria. E se eles retirassem o útero comigo sangrando, a possibilidade de não viver era muito grande. No momento, eu senti uma grande paz da parte do Espírito Santo de Deus. Eu senti um grande alívio. Eu até pensei que era o dia. Falei com o Senhor: Senhor, perdoa meus pecados. E acordei. Acordei. Quando a médica veio me visitar, no dia seguinte, ela disse para mim: Kelly, você está com o seu útero. Só que naquele momento, aquela resposta dela para mim ainda não era vitória. Porque eu tinha que naquele mesmo dia enterrar meu filho. E fui embora para casa. E dia vai, dia vem. Você é forte, você é uma mulher de Deus. Deus pode te dar outros filhos. Um ano depois eu fui atrás dos outros filhos, né? Quando eu cheguei nos médicos, não existe possibilidade nenhuma de você ser mãe. Você engravidar hoje, você morre. O seu coração, aí eu descobri uma enfermidade no coração. Descobri uma diabetes que eu nem tinha noção. Tinha pressão alta, fazia arritmia. Aí eu tive que tomar muitos remédios cardiológicos. Então eles não tinham possibilidade nenhuma de engravidar. Fora que eu comecei a desenvolver uma depressão, né? Um ano e pouco depois. Aí desenvolvi essa depressão de moderada para grave, porém, eles queriam que eu ficasse um período sem medicação, porque eles falaram assim: como você ficou um ano com tudo isso fora do lugar e não morreu? Não morreu, né? E aí eles falaram assim para mim: vamos tentar não medicar sua depressão. Aí fui vivendo minha vida, aí fui fazer terapia. Com 8 meses que eu estava fazendo terapia. Um dia eu cheguei no consultório da terapeuta e ela me abraçou e eu chorava praticamente todas as sessões. E isso ainda permanecendo em Cristo, indo para a igreja, abrindo o culto, louvando ao Senhor. E ela segurou na minha mão e disse assim para mim assim: está na hora de você rever todos os seus compromissos e voltar tudo isso mais a você. Se coloque em primeiro lugar. Quando ela falou isso, eu falei: meu Deus, eu já sei o problema eu já sei o meu problema. Em algum momento a minha dor foi maior que o Senhor. Em algum momento eu deixei a minha dor em primeiro lugar. Menina, eu levantei e abracei ela e falei assim para ela: não vou voltar mais aqui. Ela: por quê? Eu falei: não, estou curada. Você está curada? Eu falei: tô. Por quê? Eu falei: porque eu coloquei de novo Deus sobre todas as coisas. E naquela semana eu fui no monte com as minhas irmãs. E chegando no monte, eu falei para Deus: Senhor, se eu tiver filhos, eu te louvarei. Se eu não tiver filhos, eu te louvarei. E naquele dia, naquele momento, eu senti o meu útero tremer. A importância de ser responsável pelo seu sonho. De saber aonde você quer chegar com o seu sonho. E hoje, Josué é a prova viva de que Deus é bom e que Ele faz o impossível. Eu não tomo nenhum remédio. Eu não tenho pressão alta. Eu não tenho depressão. Eu não tenho fadiga do coração. Eu não tenho absolutamente nada. Amém?
algum momento da vida de Raquel, ela foi mais importante do que o seu Senhor. Eu não sei se a sua dor, eu não sei até mesmo o fato dela ser muito amada. Talvez ela tenha se sentido melhor do que a sua irmã, melhor do que todas as pessoas daquele lugar. Mas a palavra do Senhor vai contar que um dia Deus ouviu Raquel. E se Ele ouviu, é porque um dia como eu, Raquel falou com Deus. Porque Ele vai ouvir se você falar, se eu falar. E a palavra diz que José é o filho de Raquel, aquele que governa no Egito. Ana é mãe de Samuel, aquele que foi juiz sobre Israel. O quanto o seu sonho é favorável à vontade de Deus. E eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar de Josué. Em nome de Jesus, amém, amados? Vamos lá, meus queridos, em Gênesis capítulo 30, verso 24. Glórias ao Senhor Jesus. Às vezes basta reconhecermos, amados. Basta reconhecermos quem é Deus, quem sou eu e o que é o meu sonho diante de Deus. Amém? Deus pode fazer todas as coisas e promover todas as coisas. Gênesis 30, verso 24, diz assim, para encerrarmos: e chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Amém, amados? Ela entendeu que a vergonha havia sido encerrada. Em algum momento, aquela fala do esposo levou ela a entender e compreender. Ela ainda debateu um pouquinho, né? Ela ainda quis ser mãe do filho das escravas, mas viu que não dá, é filho de outra mulher. Ela ainda quis fazer do seu jeito durante um bom período, mas teve o dia que ela se voltou ao Senhor. Porque se a palavra diz que Deus ouviu, é porque ela falou. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos nos levantar, agradecer a Deus por esse momento, por esse período. Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Que sejamos também responsáveis, corresponsáveis, amém, amados, por aquilo que nós queremos da parte do Senhor. Deus pode, o quanto eu preciso, o quanto eu quero e o para quê, em nome de Jesus, amém? Glórias ao Senhor Jesus, glórias a Deus, glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus, fecha os teus olhos. Aleluia. Diagnósticos não mudam aquilo que Deus tem na vida da gente. A previsão dos homens não muda aquilo que Deus tem na vida da gente. A palavra do Senhor vai dizer que nada pode parar aquilo que Deus vai fazer. Eu me lembro que em meio ao meu luto, eu tenho um filho chamado Marcos Vinícius. E ele me disse uma frase que, como Jacó também disse a Raquel, ele disse assim: mãe, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E o seu louvor permanece o mesmo, até mesmo maior. No dia que eu podia ter conhecido a morte, no dia que eu poderia ter ficado sem possibilidade, sem o meu útero, Deus já havia feito um milagre. Deus já havia feito um milagre desde aquele primeiro instante na minha vida. Talvez as circunstâncias hoje não te diga que o milagre está favorável a você. Mas se nós estamos aqui, é porque há esperança, e havendo esperança, existe possibilidades. E existindo possibilidades, existe um Deus que todas as coisas pode fazer. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso,
Graças nós te damos, Senhor meu Deus, nessa hora, crendo e confiando no Senhor, crendo e confiando que o Senhor é o Deus que move todas as coisas em favor aos teus propósitos, em favor aos propósitos que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Alcança, Senhor meu Deus, hoje vidas, ó Pai, que estão infrutíferas, ou até mesmo que se entendem infrutíferas, ó Deus, ou pessoas que estão em situações, Senhor meu Deus, tão inversas daquilo que gostaria de estar vivendo, mas o Senhor é aquele que alcança, independente do lugar, independente da distância, independente da condição financeira, independente de toda e qualquer circunstância. O Senhor não precisou de governos para libertar o teu povo. O Senhor não precisou de previsão de tempo para abrir o mar vermelho. O Senhor não precisou de nada para fazer tudo o que existe, Pai. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos agradecendo, Senhor, porque em Ti podemos sonhar, porque em Ti podemos viver, em Ti podemos conquistar, em Ti somos mais do que vencedores, bem-aventurados, em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos, Senhor meu Deus, que a estéril será mãe de filhos, que aquele que, Senhor, ó Pai, que se sente estéril no seu trabalho, produzirá frutos. Que aquele que se sente estéril na sua vida financeira produzirá frutos, porque o Senhor é o Deus das estratégias, o Senhor é o Deus que transforma as realidades, e nós cremos, e nós que estamos aqui, nós cremos, e nós que erguemos as nossas vozes nessa hora, porque cremos, é porque confiamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor age em favor da tua igreja, que o Senhor age em favor do teu povo, Senhor, ó Pai. Vem, Senhor meu Deus, sobre a tua igreja com cura, com libertação, com transformação. Transforma casamentos, transforma situações, Senhor meu Deus, transforma viver, ó Pai. Transforma relacionamentos, Pai e filhos, ó Deus. Transforma relacionamentos, Senhor. Transforma vidas. Nós te pedimos agradecendo, Senhor, certos de que viver no Senhor, acordar no Senhor a cada dia é mais do que um milagre, é um privilégio, é a oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor meu Deus, perdoa-nos, purifica-nos, aviva-nos, em nome de Jesus, ó Deus. Se fechar
sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se bem Continua sendo Deus.